Bom dia, pessoal. Vamos para mais um vídeo. Então hoje eu queria falar sobre como será, digamos, o novo arranjo economicamente falando, né? E é uma conversa principalmente com a esquerda, de como ela deveria, na minha opinião, se posicionar diante dessas mudanças que está acontecendo, certas revisões que ela teria que fazer, certo? Bom, eu disse já para vocês que uma sociedade ela pode ser considerada feudalismo ou capitalismo ou socialismo, depende do quê? De quem fica com o excedente, né? Então, como disse Marx, a história se move por uma luta de classes. A classe quer puxar para si o excedente. O que é o excedente? É a acumulação, né? E a riqueza que vai se acumulando. Por exemplo, no feudalismo, quem ficava com o excedente era o senhor feudal, que ia acumulando. O servo, ele nascia pobre e morria pobre, e seus filhos não levavam herança nenhuma, a não ser a possibilidade de ser servo, né? Depois, com o advento do capitalismo, o excedente passou para a burguesia. Qual é que era a atividade da burguesia? Era o comércio, no primeiro momento, uma indústria rudimentar. Depois a indústria cresceu a complexidade com a primeira revolução industrial, que foi feita na Inglaterra, mas a indústria não começou na Inglaterra. A Inglaterra meio que copiou da Holanda, de outras, etc., e ela fez aí a revolução industrial, né, e se projetou como uma grande liderança do mundo, né? E então o excedente passou num primeiro momento a ser dividido entre a burguesia e a produção agrícola, a aristocracia agrária, certo? Que era herdeira ainda do senhor feudal, o dono da terra. Eu já expliquei isso para vocês. Num primeiro momento. Então, nesse primeiro momento, que foi até o início da Primeira Guerra Mundial, os países que produziam bens, né, agrícolas, pecuária e agricultura, eram países ricos como a Argentina. Já falei várias vezes para vocês. E num segundo momento, depois da Segunda Guerra Mundial, a burguesia ela tirou completamente a aristocracia agrária do poder, passou a espremer a produção rural. Veja. E passou a ficar com excedente a indústria, o comércio, né, e a indústria. E o que acontece? Em cima disso é que se deu a divisão internacional do trabalho, que se fala. Né? A divisão internacional do trabalho é assim, o trabalho melhor fica com os países ricos, o trabalho menos valorizado fica com os países ditos subdesenvolvidos. Como se fazia isso? Os países ditos subdesenvolvidos, eles ficavam com atividade de produção rural, commodities, agrícolas, minério, bens naturais, certo? E os países ricos que já tinham desenvolvido a indústria ficavam com o trabalho que valia mais, que era a indústria, certo? Se fez isso depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente pela primazia do dólar, ancorado nos acordos de Bretton Woods, certo? E na demanda pelo dólar como moeda internacional, ele ficou ancorado nisso. E as outras moedas, a nossa moeda, a moeda argentina, a moeda dos países produtores de bens não industriais, elas foram perdendo valor frente ao dólar porque não tinham âncora que as sustentasse, certo? E dessa maneira se expropriou os produtores de commodities e de matéria-prima durante praticamente toda a metade do século XX, segunda metade do século XX. Né? E o primeiro furo nesse arranjo foi a OPEP. Eu já falei isso para vocês, que no petróleo instituiu um monopólio aí que passou a exigir um preço justo para o petróleo. Muito bem. E justamente por ali, pelos anos 70, começou então um modelo que expropriava, ou seja, que ficava com excedente os produtores de manufaturados, né? Começou a mudar. A partir daí, o que acontece? Começou outra coisa surgir no mundo. Algo novo surgiu no mundo. Não é algo, alguém, não me pergunte quem. Mas uma nova coisa surgiu no mundo. O que essa nova coisa fez? Ela começou a fazer
com a produção da burguesia, o mesmo que a burguesia fez com a produção agrícola, né, pecuária e tal. Ela começou a espremer as empresas e bancos. De que maneira? Bom, as empresas e bancos começaram a virar um produto a ser comercializado no mercado, né? Quem tem algum dinheiro, se quiser comprar um pedacinho do Bradesco, vai lá e compra. Se quiser comprar um pedacinho da Microsoft, vai lá e compra. Se quiser comprar um pedacinho de uma empresa lá da China, compra, certo? E quem faz isso? É o mercado financeiro que faz isso, certo? Mas ele não faz em seu nome, ele faz em nome do cara que vai comprar. Que é quem? Principalmente empresários, mas também funcionários, né, que ganham muito bem, trabalhadores, né, CEOs, funcionários públicos que ganham bem, enfim, muita gente. Também aposentados ou pessoas que vão se aposentar porque os seus fundos de pensão compram pedaços de empresas e etc. Isso fez com que, digamos assim, estrangulasse ou apertasse a produção da burguesia? Sim, por quê, pessoal? Porque esse mercado está sempre de olho nas empresas. E está vendo? Tem uma ineficiência aqui, corta. Tem outra ineficiência lá, corta. De tal maneira que o lucro das empresas e bancos, a margem de lucro caiu. Aliás, ela vem caindo desde o início do mundo, vamos dizer assim. Mas desde o início do capitalismo. O Marx percebeu isso. Ele percebeu que com o tempo o lucro ia caindo e caindo, ele previu. E o capitalismo vai acabar, porque ele não vive sem lucros. Será que o Marx tinha razão? Bom, eu acho que o capitalismo meio que acabou já. A gente é que não se deu conta. Existe já um sistema montado no mundo à espera de um comando. É isso que a esquerda tem que ver. É isso que a esquerda tem que ver. Esse sistema é como uma nave, ele já está voando, está à deriva, à espera de um piloto. E quem tem que pilotar essa nave? É a esquerda. Depois eu vou explicar por quê. Muito bem, mas veja, eu falei já isso para vocês da lucratividade. Lembra naquele vídeo que eu falei que existe um monstro crescendo em nosso lago? Por quê, pessoal? Porque assim, ó, durante o século XX, se nós pegarmos assim, a massa salarial do mundo, ela cresceu em relação à renda mundial, ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Depois da Segunda Guerra Mundial, na Europa cresceu muito a participação dos salários. Nos Estados Unidos ele já era grande e cresceu mais depois da Segunda Guerra Mundial. E chegando aí pelos anos 70, né, a participação dos salários na economia começou a decair. Até o momento que os salários cresceram, a lucratividade decresceu no mundo, porque é aquela coisa que eu falei para vocês, é a pesca e o pescador, a pesca e o pescador. Vocês lembram daquele modelo que eu falei para vocês? Tem momentos que a presa cresce e o predador já desistiu porque não tinha muita presa, ele foi embora. Daqui a pouco um descobriu, começa a voltar, predador, 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 e aí diminui a presa. Aí quando diminui a presa, o predador vai embora, a presa se multiplica. Então, né? Então, de tal maneira que cresce o salário, diminui os lucros. Depois cresce os lucros, diminui os salários. Então, até os anos 70, o salário cresceu, 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 cresceu. A partir dos anos 70, o salário começou a diminuir. Mas os lucros que tinham caído não cresceram. Não, os lucros da atividade industrial e comercial. Veja bem. Por quê? Porque ali dentro do lago começou a crescer essa outra coisa que eu digo, que é o quê? Que é esse modo que espreme a produção das indústrias, do comércio e oferece elas como um produto a ser vendido em partes. Quem que compra essas partes? Bom, principalmente os próprios donos das empresas, que têm muito dinheiro com aquele lucrinho, que diminuiu o lucrinho, mas aqui diminuiu a margem. Mas ainda assim é um monte, porque o faturamento cresceu. E esse pessoal não consome tudo. E o que eles fazem com o que sobra? Eles compram ações e compram coisas. De tal maneira que esse monstro crescendo em nosso lago foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje, se tu olha o PIB do mundo, tu vai ver que tem lucros das empresas, salário, mas tem uma grande coisa que é a que mais cresce, que é o lucro dito financeiro. Que os economistas, principalmente de esquerda, eles
lutam contra isso. Eu vou dizer para vocês. Não adianta lutar contra isso porque ele é um novo modelo. Ele é um novo modelo. Ele não é propriamente capitalista, sabe? Porque o excedente não está ficando lá dentro da atividade da indústria e do comércio. Ele está ficando em outra esfera, nessa bolha de riqueza no mundo. Qual o problema dessa bolha de riqueza? É que ela está muito concentrada. É como se o mundo tivesse um problema de gordura localizada. Essa gordura tem que se espalhar. Para quem? Tem que ser canalizada para essa grande parte das pessoas no mundo. 2/3 das pessoas no mundo não consomem o que elas gostariam e não consomem o que seria considerado um padrão adequado para os dias de hoje. Porque o padrão de consumo muda, pessoal. Uma coisa era no século XIX, né? Outra coisa é hoje. A pessoa que não tem o padrão do consumo de hoje, ela se sente infeliz, ela se sente excluída, tá? Então, o que a esquerda quer? E eu acho que, eu sou de esquerda, eu concordo com isso. Ela quer pegar esse pessoal aqui, que consome pouco, e destinar mais recursos para eles poderem entrar definitivamente para dentro do mercado e consumirem mais. O que vai acontecer com a atividade industrial, com a atividade dos bancos, com a atividade rural? O que vai acontecer? Elas vão bombar, porque o mercado vai crescer. Vocês me entendem? Então, se a esquerda ela fica fazendo um discurso contra os lucros, ou contra os bancos, ou contra os lucros, por exemplo, dos grandes produtores rurais, ela entra em contradição, porque como que ela vai querer levar esse pessoal para dentro do mercado sem quem vai atender esse pessoal? São as empresas, são os bancos e são os produtores rurais, os pequenos e os grandes. Não dá para tu dizer que tu vai crescer a produção rural para atender esse pessoal que vai entrar para dentro do mercado só com os pequenos produtores. Não tem como. Da mesma maneira, tu não vai atender só com os grandes produtores. O governo Lula, que foi um exemplo de sucesso, ele fomentou tanto o grande negócio rural como o pequeno negócio rural, porque tem espaço para todos. Vocês me entendem? Muito bem. Então, a esquerda tem que se dar conta que ela tem que pilotar essa nave, porque é ela que tem essa visão de atender a maioria excluída. O pessoal que comandou o mundo até hoje, que é setores empresariais, o pensamento empresarial, ele pensa assim, que se tu gastar muito, né, tu não vai ter dinheiro. Eles pensam assim, em reduzir custos, porque é o pensamento empresarial. Mas esse pensamento empresarial é de hoje? Não! Ele é desde o início do capitalismo. Se tu pegar o primeiro livro de economia do capitalismo, um dos primeiros, que é o livro A Riqueza das Nações, do Adam Smith, por exemplo, o Adam Smith diz assim, esse novo sistema é o seguinte, ele é baseado no egoísmo das pessoas. Cada um puxa a brasa para o seu assado, certo? Mas esse egoísmo de todo mundo acaba gerando um valor social, porque a sociedade cresce. O Adam Smith tinha razão? Com certeza, ele tinha razão. Porque o capitalismo, pessoal, ele deu um impulso na produção muito grande, com base em cada um buscar o seu lucro. Só que esse sistema que o Adam Smith falava, ele já não funciona mais. Por quê? Porque tu tem que agregar esse pessoal que está fora do mercado. Como tu vai fazer isso? Tu tem que destinar recursos. E do ponto de vista egoísta e de visão de curto prazo do empresário, tu não vai atender esse pessoal. Então tem que ser a esquerda. O Lula, mais uma vez, foi um exemplo. Ele fez isso aqui, canalizou um pouco para o andar de baixo. O que aconteceu com empresas? Elas tiveram grandes lucros. E os bancos? Grandes lucros. E aí tinha a petista que dizia assim, quando eu vi o Lula dizendo, eles nunca lucraram tanto como no meu governo, eu ficava com ódio. Mas como? Não tem outra alternativa. Se as pessoas melhorarem de vida, são as empresas que vão fornecer esses bens e esses serviços para as pessoas que melhoraram de vida. Logo, as empresas vão ter mais lucro. É isso que a esquerda tem que revisar. A esquerda tem que revisar, porque a esquerda se baseia, ela tem alguns erros na sua fundamentação que vêm desde o marxismo. O marxismo pensava assim, que iria ser
destruir o sistema atual e criar um novo. Mas veja, ele cometeu um erro, porque ele olhou a sucessão, né, do feudalismo para o capitalismo, principalmente a Revolução Francesa, certo? Quando a burguesia assumiu o poder. Mas ele não se deu conta que a burguesia não era uma classe dentro do sistema feudal. Era uma classe nova, um novo conjunto. Logo, o que vem é novo. Não é o trabalhador simplesmente que vai fazer. É uma novidade, que é essa bolha que eu estou falando. Além do mais, a burguesia, quando assumiu o poder, ela não destruiu a atividade agrária. Entende? E a história é testemunha de uma tentativa de fazer o que o próprio Marx dizia, que era abolir com a propriedade privada e com o modo de produção burguês, que foi a Rússia. E ela deu certo? Pessoal, não deu certo. Não deu certo. Ela deu certo um pouquinho no início, certo? Mas logo depois que se fez a segunda revolução industrial nos Estados Unidos, no pós-guerra, o capitalismo avançou tanto, a técnica avançou tanto, que a União Soviética ficou para trás. Vocês se lembram o que a União Soviética fabricava? Ladas, as carroças. Ou seja, não funciona. Tu não tem como competir, o Estado competir com a iniciativa privada no modo de produção burguês. E nem tem necessidade. A única coisa que tu tem que ficar é com o excedente e canalizar para a maioria das pessoas, tá? E o que as pessoas querem? O que as pessoas querem? As pessoas querem uma vida boa. Elas querem casa, elas querem carro, elas querem poder viajar, elas querem ter uma casinha na praia, elas querem poder ter oportunidade para os filhos, elas querem ter uma vida legal, material. Isso é possível? É possível. Eu já expliquei isso para vocês. Porque a produção hoje é feita por máquinas. E num novo arranjo, né, com uma nova condição do mundo, e a China é um exemplo disso, uma prova disso, tu pode automatizar muito mais. Porque as coisas que prendem uma automatização maior são essas coisas do capitalismo, de classe trabalhadora ficar lutando com o empresário por lucro, daí o trabalhador não deixa, o empresário também não investe porque ele não vê demanda suficiente. Quando tu tem uma outra visão, tu vai e automatiza tudo. E o excedente vai ficar com quem? Com a sociedade em geral. Com a sociedade em geral, fazendo o quê? Pagando melhores salários, construindo infraestrutura pública, praças, ruas, pavimentação, rede de esgoto, construindo escolas, construindo hospitais, pagando bem os professores. Por quê? Porque se tu paga bem o professor, mas tu tem produção, não tem problema. Para te poder pagar bem as pessoas, tu tem que ter, a oferta tem que crescer. Ela vai crescer com tecnologia mais, com automação, vocês me entendem? Mas a esquerda tem que entender isso. Ela tem que entender isso para não ficar batendo contra um sistema que tem que continuar. Só que o comando não vai ser dele, vocês me entendem? Senão o próprio cidadão olha para a esquerda e diz assim, esse pessoal quer voltar lá para trás. Eles querem voltar lá para a Rússia. Vocês me entendem? Bom, e aí vem a questão aquela, mas não tem recursos para todos. Eu já tratei disso num vídeo específico, então vai ver lá o meu vídeo sobre os recursos, eu já tratei sobre isso, tá? Mas eu vou resumir aqui, ou tem para todos ou não tem para ninguém, tá? E todas as evidências nos dizem que tem recursos naturais sim para todos e por muito tempo. Isso não significa que a gente não deva racionalizar, fazer novas tecnologias, de tratamento de resíduos, que a gente faz muito mal, de energia renovável, que a gente faz muito mal, né? E tem toda a tecnologia para isso, tá? Então, e aí? Será que eles vão deixar isso acontecer? Eles é quem? Eles é uma ficção da esquerda. Diz assim, eles não vão deixar. Eles são as empresas e os bancos. Eles não vão deixar. Mas veja, eu já disse para vocês, eles lá na China, deixam e estão felizes da vida, com um brilho nos olhos, porque só cresce, só cresce, só cresce. Deixa eu dizer para vocês, empresário não tem ideologia, pessoal. Sabe qual é a ideologia do empresário? É o negócio, é o lucro. Se o socialismo lá na China tem oportunidade de ele ganhar dinheiro, eles brigam entre si a faca.
para ir lá num sistema socialista. E se aqui tu faz um sistema que distribui renda e aí a demanda cresce, eles vão ficar felizes da vida, eles vão doar dinheiro para a esquerda, ganhar as eleições de novo, porque o negócio deles é dinheiro. Então, esse negócio de que eles não deixam, até se justificava no passado, porque eles tinham medo de ser completamente expropriados pelos comunistas, certo? Hoje não existe essa alternativa, pessoal. Nem a China fez isso, certo? E a gente não tem as mínimas condições de fazer uma tomada de poder aqui, expropriar empresas. O caminho, cada vez mais, é a democracia. E a democracia exige o quê? Esclarecimento. É preciso que a gente primeiro, quem é de esquerda, como vocês, a maioria eu sei que é aqui, eu, né? A gente tem que compreender isso, sair dessa caixinha que acha que nós temos que destruir o sistema para fazer o outro, porque isso simplesmente não vai acontecer, sabe por quê? Porque as pessoas não vão votar na gente. Vocês me entendem? A gente tem que entender que empresas, bancos são necessários, a gente tem que conhecer a atividade deles, a gente tem que saber quanto pode espremer ou não e canalizar o excedente para as pessoas, principalmente para o andar de baixo. O Lula fez isso e foi o governo mais maravilhoso da história do mundo. Certo, pessoal? Um abraço. Até o próximo vídeo.